Olá, gente, tudo bem? Hoje a aula é sobre orações subordinadas, substantivas, reduzidas de infinitivo. Essas orações elas não vêm com a conjunção que, elas vão aparecer com o verbo no infinitivo. Então, não tem a conjunção e o verbo fica no infinitivo. A conjunção poderia ser que, poderia ser se, poderia ser qual, poderia ser onde, né? E entre outras. Mas a mais comum para aparecer nessas conjunções subordinadas substantivas é a conjunção que, tá? Mas tem algumas outras também que aparecem. Mas aqui elas não vão aparecer, porque aqui elas são reduzidas de infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele verbo que aparece assim, sem conjugar. Ficar, falar, cantar, perder, ganhar, partir, ir, certo? É o verbo sem conjugar. Então você tem aqui: é possível ganhar o jogo amanhã. Então aqui, gente, olha, eu tenho é possível, é a oração principal. Ganhar o jogo amanhã é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, ela tem a função de sujeito, né? Porque ela trabalha como sujeito em relação à oração principal, certo? É possível, é a oração principal, e essa daqui é a reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo, ó, ganhar. Na outra aula que a gente viu as orações subordinadas, tinha um que aqui, né? Era mais ou menos assim: é possível que eu ganhe o jogo amanhã, certo? Aí o que eu ganhe, aí é uma oração, ela também vai ser subjetiva, mas vai ser desenvolvida e não reduzida. Essa aqui é a reduzida, certo? Esta aqui também é reduzida, porque olha o verbo ajudar, tá no infinitivo. Ela prometeu, quem promete, ele prometeu, quem promete, promete alguma coisa, prometeu ajudar aquelas crianças, certo? Então, essa oração aqui, ajudar aquelas crianças, completa o verbo prometer, tá certo? Sem preposição e sem conjunção, e o verbo está no infinitivo, então a gente tem aqui, ele prometeu, oração principal, ajudar aquelas crianças, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque não tem preposição, tá? E é reduzida porque não tem conjunção, tá? Presta atenção nessas duas palavrinhas, hein? Preposição e conjunção, certo? Ele duvidava de ir bem na prova de hoje. Ele duvidava, verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, eu tenho o verbo duvidar, que leva um complemento aqui com preposição. Então, ele duvidava de, né? Ele duvidava, oração principal, de ir, verbo no infinitivo, bem na prova de hoje. Então, esse de ir bem na prova de hoje é a oração reduzida. E ela vai ser objetiva indireta porque ela completa verbo com preposição. Então eu tenho aqui né, de ir bem na prova, uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta por causa do de, indireta, certo? Nessa aqui é muito, olha como elas são parecidas. Ele duvidava de ir, ele tinha dúvida. Aqui, ele duvidava, duvidava é verbo. Aqui, ele tinha dúvida, dúvida é substantivo, certo? Então, ele tinha dúvida de, quem tem dúvida de algo, de ir bem na prova de hoje. Então, esse de ir, né, vai marcar, então, um objeto indireto. Mas como ele vem com o verbo, então é uma oração. Então, aqui a gente vai ter de ir bem na prova de hoje, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, completiva, nominal. Por que completiva nominal, professora? Porque você tem um nome aqui. Então, essa oração de baixo completa nome, completiva nominal. Completa a palavra dúvida, tá certo? Então, ele tinha dúvida de alguma coisa, certo? Completou nome, completiva nominal. E a anterior, objetiva indireta, certo? Completa verbo, objetiva indireta. Completa nome,
completiva nominal, certo? Outra frase. Apenas quero uma coisa. 2 pontos. Encontrar, infinitivo, meu caminho na vida. Então, aqui você tem uma oração principal. Apenas quero uma coisa, a oração principal. Então, o verbo dela tá aqui, né? Aqui, 2 pontos. E a oração seguinte vai explicar, vai esclarecer a palavra coisa. Então, ela vai funcionar como um aposto. E aí, o aposto, né, em forma de oração, que tem o verbo, aí vira a positiva. Então, aqui a gente vai ter uma oração subordinada, substantiva, apositiva, reduzida de infinitivo, certo? Então, a oração, ela é reduzida de infinitivo quando não tem a conjunção, né? No caso, que ou qualquer outra conjunção, mas a que é mais comum. E o verbo vem assim, né? No infinitivo. Minha vontade era ficar, né? Então, minha vontade era ficar até amanhã nessa montanha. Então, aqui, olha, gente, minha vontade era, oração principal, era é o verbo ser, verbo de ligação, certo? Então, o que vem agora aqui na frente é o predicativo do sujeito, só que vem em forma de oração e ainda com o verbo no infinitivo. Então, se é um predicativo do sujeito, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa, certo? Reduzida de infinitivo. Né? Por que ela é predicativa? Porque o era é verbo ser, é verbo de ligação. Tá certo? Então, é isso. São as orações subordinadas substantivas, sem a conjunção que, né? E com os verbos no infinitivo. Tá bom? Então, aí é isso. Bons estudos e até a próxima.